Este livro, O Lar Adventista, que é uma boa leitura, eu acredito nisso porque você está acompanhando aí desde o dia 1º de janeiro deste ano a leitura deste livro. Se não está, você tem a oportunidade de maratonar no final de semana e assistir aí os meses que você não conseguiu acompanhar, as leituras que você não conseguiu acompanhar. Mas esse capítulo 68 fala sobre a leitura e sua influência. O livro Lar Adventista tem uma boa influência sobre mim, sobre você, sobre a minha família e a sua família. Agora, ele vai mencionar sobre autores ateus, autores que não creem em Deus. E eu já pergunto, que influência vocês acham que eles terão na sua vida, na vida de sua família? Vamos falar sobre lendas e mitos. E claro que não é sobre Bolsonaro. E também vamos falar como é destruído o vigor mental ao nos deixarmos levar por contos de fadas. Acompanhe a leitura do livro O Lar Adventista. Tem uma boa influência na sua vida. A autora diz assim: outra fonte de perigos contra que devemos estar constantemente de sobreaviso é a leitura de autores ateus, que não creem em Deus. Tais obras são inspiradas pelo inimigo da verdade, e ninguém as pode ler sem fazer perigo à alma, à sua pessoa. É verdade que alguns dos que por elas são afetados podem refazer-se finalmente. Deus tem esse poder. Mas por que nos colocarmos no perigo? Nós não precisamos pular de um precipício para que Deus nos proteja. Não há necessidade disso. Todos os que se põem ao alcance de suas más influências, de leitores, escritores ateus, melhor dizendo, colocam-se no terreno de Satanás. E ele tira disto a maior vantagem. Convidando ele, essas pessoas, às suas tentações, não tem essas pessoas sabedoria para discernir, nem forças para a elas resistir. Com um poder fascinante, sedutor, a incredulidade se apodera da mente. Eis aí o perigo de autores de livros cujos autores não são cristãos, não creem em Deus, não confiam em Deus, não entregaram sua vida a Deus. São autores utilizados pelo inimigo de Deus para seduzir e enganar as pessoas com as suas obras de literatura. Continuando a leitura do livro Lar Adventista, na educação das crianças e dos jovens, dá-se agora importante lugar aos contos de fadas, mitos e histórias imaginárias. Normal, né? Desde muitos anos atrás, a Walt Disney criou muitas histórias fascinantes, é verdade, mas produtivas. Ele enriqueceu. Mas as pessoas que leem, usam-se nas escolas livros desta natureza e encontram-se também os mesmos em muitos lares. E olha a pergunta que a autora do livro Lar Adventista faz sobre esse tipo de livro. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Alguns livros aí, a saga Crepúsculo, Harry Potter, são terríveis. Eu já mencionei isso nas leituras anteriores. E volto a mencionar porque são terríveis. São mentiras que ocultam a verdade e fazem com que a verdade perca o seu valor.
Quando as crianças pedem a explicação de histórias tão contrárias aos ensinos recebidos de seus pais, a resposta é que essas histórias não são verdadeiras. Mas isso não dissipa os maus resultados do uso das mesmas histórias. A criança vai ler uma mentira, vai perguntar por que isso aqui não está de acordo com meu pai, minha mãe, com o que a igreja ensina, o que está na Bíblia. E aí vão dizer, não, isso aqui é uma mentira, é uma mentirinha. Como se uma mentirinha fosse algo bom. Mentira é mentira. E muitas mentiras são ditas para que a primeira mentira seja considerada verdade. As ideias apresentadas nesses livros desencaminham as crianças, comunicam falsas ideias da vida, suscitando e nutrindo o desejo pelo irreal. E aí vivem fora da realidade. E muitos casos de suicídio, eu não tenho a menor dúvida, são causados por causa disso. A pessoa vive fora da realidade e quando se depara com a realidade, se frustra, não vê razão para viver. Não permitamos que nossos filhos, no próprio processo de adquirir educação, recebam ideias que se demonstrarão sementes do pecado. Nunca devem ser colocados nas mãos da infância e da juventude livros que contenham uma perversão da verdade. Prestou atenção nisso aqui? Nunca se deve colocar nas mãos de crianças, jovens, adolescentes, livros que são uma perversão da verdade, que deturpam, que mentem, que seduzem para enganar. Material produzido pelo inimigo de Deus. Eu quero sugerir a leitura da Bíblia para você. Porque quando a gente deixa que nossos filhos leiam esses contos de fadas, estamos plantando o joio junto com o trigo. E sabe quando que o joio deve ser colhido? Recolhido? Na ceifa final. E aí o joio é colocado no fogo e o trigo é utilizado. Por isso, nessa parábola do joio, Jesus ensina uma grande lição. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Existem muitos livros bons que edificam o caráter. Mas Satanás, o inimigo de Deus, tem conseguido produzir livros que entram nos lares, nas escolas, na mente de nossos filhos. Com isso, é destruído o vigor mental. Leia a parábola sobre o joio de Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Continuando a leitura do livro Lar Adventista. Poucas mentes há equilibradas, porque os pais são impiamente negligentes quanto ao seu dever de estimular os traços debilitados e reprimir os errados. Precisamos corrigir aquilo que está errado e instruir de forma sábia. Já mencionamos aqui nas leituras desse livro Lar Adventista o que é sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus, respeitar a Deus, reconhecê-lo como aquele que nos protege, nos guia, nos sustenta, nos cria, nos mantém. Os pais que são negligentes quanto ao seu dever precisam mudar. Não se lembram de que estão sob a mais solene obrigação de vigiar as tendências de cada criança
e que é seu dever, pai, mãe, educar os filhos em maneiras e hábitos corretos de pensamento. Tem alguns hábitos que precisam ser mudados? Mude, para que sejam hábitos que estimulem o desenvolvimento mental, crescimento mental, aperfeiçoando a verdade na vida de toda a família. É seu dever, pai e mãe, educar os filhos em maneiras e hábitos corretos de pensamento. Portanto, cultivai as faculdades morais e intelectuais. Não permitais que essas nobres faculdades sejam debilitadas e pervertidas pela excessiva leitura de livros de histórias, contos de fadas, mentiras. Sei de espíritos fortes que se têm desequilibrado e ficado parcialmente entorpecidos ou paralisados pela intemperança na leitura. Precisamos ler aquilo que edifica, que constrói, que prepara o nosso caráter para a eternidade. Kant, portanto, além de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30, Kant, do Novinário Adventista, o hino Tua Palavra, número 55. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelos conselhos e orientações deste livro e pela Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, a nós deixada. Possamos encontrar nela as verdades que necessitamos para moldar o nosso caráter para a eternidade. Por isso suplico, pela atuação de Teu Espírito Santo em nossa vida, a fim de conduzir-nos para boas leituras, como esta do livro Lar Adventista. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abandone contos de fadas, histórias da carochinha, falsos escritos que deturpam a mente, conduzindo para a mentira em vez de a verdade. Se apegue a leituras boas como esta. Se inscreva no canal. Compartilhe com outras famílias. E não esqueça, sejamos a força da nação.